Um ano depois da tragédia, as autoridades ainda não descobriram de onde saiu o tiro que matou uma mulher em uma rodovia do Ceará. Flávia, mãe de 3 filhos, tinha 43 anos quando foi atingida dentro de um carro da família. Os principais suspeitos são agentes da Guarda Civil Municipal da cidade de Eusébio, na Grande Fortaleza. A investigação tenta desvendar o que aconteceu na BR-116 para provocar a morte de uma pessoa inocente. As imagens são de uma mãe feliz. Adriano, a esposa Flávia e os 3 filhos do casal, o mais novo ainda bebê. A Flávia era uma bênção, era uma mãe presente, era uma mãe zelosa, né? Cuidar não só dos filhos como de mim. Uma mulher alegre, uma mulher feliz. Agora, tudo se tornou lembrança. A felicidade da família teve um fim na pista de uma estrada do Nordeste. Quando eu olhei pro lado, que eu disse, Flávia, e a Flávia não respondeu mais. E quando eu toquei nela, ela já estava morta. O tiro pegou na nuca, né? Flávia Maria Barros tinha 43 anos quando foi morta por uma bala perdida. A tragédia ocorreu há 1 ano num trecho desta rodovia, a BR-116, em Itaitinga, na Grande Fortaleza. Até hoje, o autor do disparo não foi identificado. A esperança que a gente tem é que quem fez essa tragédia, quem fez isso com a minha esposa, é que seja punido, seja responsabilizado, né? E que esse caso não fique assim, sem punição, né? Era noite de 18 de outubro de 2024. A gente vinha de Fortaleza, que a gente ia visitar minha sogra, né? Adriano conta que dirigia o carro. Flávia estava no banco do passageiro com o filho mais novo do casal no colo. No banco de trás, a filha de 19 anos, deitada, trocava mensagens no celular. De repente, atrás do carro da família, surgiu uma moto com 2 homens. Um deles escondia a placa com a mão. A moto era perseguida por uma van da Guarda Civil Municipal de Eusébio. Na viatura estavam 3 guardas. Adriano diz que ouviu barulho de tiros. Quando a gente escutou um disparo, a minha esposa, que ainda estava viva, disse que, filho, isso é tiro. Quando ela falou, passou 2 rapazes numa moto do lado do carro, da gente, né? Segundo Adriano, a moto passou pela lateral do carro do lado de Flávia. Quando ultrapassou o veículo, um tiro atravessou o vidro de trás. Quando a gente escutou o segundo disparo, foi quando a minha filha, que estava deitada no banco traseiro, se levantou e disse assim, pai, o tiro acertou nosso carro. A bala passou pelos 2 bancos do carro e atingiu Flávia na nuca. Teve hemorragia, ficou caindo sangue em cima do meu filho, um Benjamin de 3 anos. E logo ali eu fiquei doido, fiquei louco e as crianças gritando dentro do carro. Foi quando eu olhei e vinha a viatura, a van da GCM, passando do meu lado e eu gritando assim, gritando, pedindo ajuda e dizendo que minha esposa tinha sido atingida, né? Minha esposa foi atingida e eles passaram direto. Adriano concordou em voltar com a equipe do Domingo Espetacular ao local em que viu a vida mudar para sempre. Como naquela noite, ele foi conduzindo o mesmo carro preto. Registramos a tristeza do viúvo dirigindo calado. O disparo atingiu esse vidro na parte de trás do carro, que ficou completamente estilhaçado. E aqui na parte de dentro a gente consegue ver o caminho que a bala fez. Olha só, ainda tá a marca aqui, no encosto, no banco de trás. Ela veio e atingiu o banco também, que ainda tá com um buraco aqui. Exatamente no local onde a Flávia estava sentada. Seguimos para outro ponto da rodovia. Naquela noite, assim que ele percebeu que a esposa havia sido atingida, ele parou no primeiro posto que encontrou pela frente. A partir dali, começou uma corrida desesperada por socorro. Aí foi quando eu desci com meu Benjamin, meu bebê de 3 anos, nas mãos, todo sujo de sangue. E eu pedindo ajuda, minha esposa tá morrendo, minha esposa foi baleada. Foi quando eles voltaram e vieram me socorrer, vieram me ajudar. Uma senhora pegou meu filho. Adriano acredita que o tiro que matou a mulher dele saiu de uma viatura da Guarda Civil Municipal.
Eu não tenho nenhuma dúvida que foi a van da GCM, que é a Guarda Municipal do Eusébio, né? Eles vinham logo após o carro da gente, né? Foi na hora que a gente percebeu, até ela mesma percebeu que era eles que vinham atirando nos rapazes. Nos 2 rapazes que passaram na moto, né? O laudo aponta que Flávia foi atingida por um único disparo na região da nuca. A bala atravessou a coluna e ficou presa na boca. A morte foi causada pelo ferimento provocado pelo tiro. O inquérito apura indícios no sentido de que o tiro fatal que atingiu a vítima possa ter sido desferido por servidores a serviço nesta viatura. A polícia confirmou que uma van da Guarda Municipal de Eusébio passou pelo trecho da rodovia às 11h18 da noite, mesmo horário citado pelo marido da vítima e por outras testemunhas. A Prefeitura de Eusébio confirmou que os ocupantes da van eram os guardas municipais Wagner Baltazar de Souza, José Erivan Sá e Diomes Alves da Silva. No depoimento, os guardas admitiram ter transitado pela rodovia, mas não relataram nenhuma perseguição à moto. Eles negaram ter disparado ou ouvido tiros. O que nos causa estranheza nesse caso é que na troca de turno os guardas não relataram a perseguição policial, que é dever deles, obrigação. Eles devem relatar todas as intercorrências durante o plantão dele. Os guardas disseram que só tomaram conhecimento da morte de Flávia no dia seguinte e que não ouviram ninguém pedindo socorro. Os agentes entregaram os revólveres que portavam em serviço para a perícia. No laudo do exame de comparação balística entre o projétil calibre .40 retirado do corpo de Flávia e as 3 armas apreendidas, os peritos constataram divergência de calibre e concluíram que a munição que matou Flávia não percorreu o cano de nenhuma das armas de fogo relacionadas. Nós conversamos com o advogado de José Erivan e Wagner Baltazar. Ele afirma que os clientes são inocentes. Os autos indicam que a munição que atingiu, né, a vítima, infelizmente atingiu a vítima, não é uma munição compatível com a utilizada, né, com os armamentos utilizados pelos guardas municipais que estavam ali de serviço, e muito menos com as armas que eles tinham particularmente. Então, já temos aí uma clara indicação, pelo menos nesse ponto, de uma divergência das versões, o que leva a crer e confirmar a versão dos nossos clientes que eles são realmente inocentes. O advogado de Diomes enviou este vídeo. A viatura da Guarda Municipal era uma van de grande porte, que não consegue imprimir uma alta velocidade e por essa razão não tem como fazer uma perseguição a uma motocicleta. Além disso, a van também foi periciada e não foi constatado pela perícia nenhum vestígio de que teria ocorrido um disparo de dentro dessa viatura da Guarda Municipal. Já o advogado da família de Flávia diz que testemunhas reforçam a suspeita de que houve uma perseguição com tiros. As testemunhas, elas afirmam que houve a perseguição, que passou uma motocicleta pelo carro do Adriano e após uma van branca com azul com o nome GCM, com a sigla GCM, passando em alta velocidade em clara perseguição. As testemunhas são unânimes em afirmar que ouviram os tiros, que viram a perseguição, uma moto se deslocando em zigue-zague, em alta velocidade. Falamos com uma testemunha que não quis ser identificada. A mulher garante que passava pelo local de mototáxi quando ouviu o som de tiros. Por volta das 11h15 da noite, 11h20 por aí, a gente viu uma movimentação estranha, né? Uma movimentação estranha. Ouvimos barulhos de tiros. Só que daí, então, a gente fez nosso trajeto. Quando a gente chegou na rotatória, que fez o retorno para exatamente para onde o meu destino, a gente viu um carro parado. Né? A gente viu um carro parado. E em meio a tudo isso, a gente viu uma moto.
A polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança desta empresa que gravaram a passagem do carro de Adriano, da van da Guarda Municipal e de uma moto na noite do crime. Até agora, os 2 homens que estavam na moto ainda não foram identificados. A polícia chegou ao dono do veículo por meio da placa. Ele afirmou que naquela noite o filho dele havia saído com a motocicleta. O rapaz, no entanto, disse não se lembrar de ter saído acompanhado de alguém. Diante da dificuldade em se chegar ao autor do disparo e descobrir o que realmente houve nos momentos que antecederam a morte de Flávia, o Ministério Público do Ceará, em julho deste ano, estendeu o prazo das investigações. Deu 90 dias para que seja requisitada a inclusão dos perfis balísticos no Sistema Nacional de Balística do projétil extraído do corpo de Flávia e determinou que a Polícia Civil ouvisse testemunhas do fato, principalmente moradores e pessoas que trabalhem nas proximidades do local do crime, além de outros familiares, conhecidos ou amigos da vítima. No começo deste mês, a polícia fez buscas em endereços ligados aos suspeitos em Eusébio e Fortaleza. Em nota, a Secretaria de Segurança afirmou que as buscas fazem parte da investigação de um crime de homicídio registrado em outubro de 2024 no bairro Pedras, de Fortaleza. Na ocasião, uma mulher de 43 anos foi a óbito após ser lesionada por disparos de arma de fogo. Os 3 investigados continuam trabalhando na Guarda Civil da cidade. O sentimento deles é um sentimento de que não corroboraram para o cometimento desse crime e que realmente são inocentes. E essa investigação vai provar, senão o processo criminal vai provar a inocência deles. Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania de Eusébio alega que o laudo pericial concluiu que o projétil que atingiu a senhora Flávia Barros não partiu de nenhuma das armas de fogo portadas pelos guardas municipais. Que neste sentido não há até o presente momento nenhum indício de culpabilidade que possa recair sobre os agentes. O que é que a gente acredita e tem esperança? Que a autoridade policial consiga chegar a definir a autoria do delito. Saber quem é o autor, defini-lo como culpado. Adriano perdeu Flávia, a primeira namorada, que conheceu aos 13 anos de idade e com quem ficou casado por 3 décadas. Agora, ele tem que cuidar dos filhos sozinho. Só Deus sabe o que eu tenho passado com essas crianças. Eles sofrendo com a saudade, com a falta da mãe, né? E não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil. A gente conviver sem ela é uma coisa muito grande, né? Acho que é uma perda irreparável, né?